Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, um podcast onde um doutor em engenharia e um engenheiro ambiental, um professor e um aluno, um consultor ambiental e um operador de estações, um pai e um filho discutem e trocam ideias sobre o tratamento de águas efluentes. Esperamos que vocês gostem. Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência aqui na parte de tratamentos físicos, né, que a gente vai conversar ao longo de alguns episódios, e hoje a gente vai falar sobre gradeamento e peneiras nas estações. É uma etapa extremamente importante para a proteção do sistema subsequente que a gente tem, né, para não passar nada que pode vir a prejudicar uma bomba ou alguma coisa assim. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa etapa simples e extremamente importante para os sistemas de tratamento. Os tratamentos físicos básicos, tipo caixa-areia, grade, peneira, decantadores, são equipamentos normalmente bastante simples, mas de uma utilidade gigantesca para a estação de tratamento. Muitas vezes a gente não percebe a importância de um gradeamento até que eu tenha algo que a falta dele me provocou, como que tu falou, uma embalagem que passa, um material grosseiro qualquer que passa pelo sistema e pode me causar um prejuízo enorme, entupir uma bomba, estragar um agitador. Eu fui num frigorífico que o pessoal do orçamento do frigorífico que estava comprando a estação achou que não precisava, era muito caro colocar o sistema de gradeamento e peneiramento. Eles simplesmente tiraram porque em outra unidade eles não tinham. Consequência disso, dos 4 agitadores queimaram 3 no tanque de equalização. Do que passou pelo agitador, trancou 2 bombas de recálculo para o sistema de tratamento. E do que passou para o sistema de tratamento, que foi flotado, trancou as 2 bombas de lodo flotado. É isso aí. Que a gente tinha com osso, arame, eles estavam em obra também. Isso aí. O que acontece? Por exemplo, se a gente setorizar um pouquinho de novo, né, o sistema de tratamento com o tipo de efluente que a gente tem. Quando a gente fala uma indústria de alimentos, é difícil a indústria de alimentos difícil não, nenhuma delas, né, sendo indústria de alimentos, pode existir sem que não tenha um bom sistema de ralos internos. Então, se o meu efluente não tem nenhum tipo de contato com o ambiente externo, ok. Mas teve o caso de uma indústria em que sim, a indústria era toda, né, coberta por ralos, como manda a lei, né, do Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária. E aí o que acontecia? O sistema de efluentes, então ele ia para uma canalização aberta e foi construída uma central de resíduos posterior justamente sobre, né, esse sistema. E aí botaram uma grade pequena, né? O que acontecia? As embalagens, o material que separava, caía para dentro do efluente e ia parar na estação de tratamento, né? E a entupia a bomba, o equalizador, normalmente o equalizador tem uma bomba, seja para agitar, mais uma bomba para poder mandar esse efluente adiante, e aí acontecia o caos que a gente já conhece. Então, em alguns tipos de indústria, mesmo não tendo, muitas vezes eu tenho o sistema de gradeamento, mas com uma proteção extra, né, para que realmente tenha um material. Então, às vezes, tu não vai nem se dar conta que o gradeamento está por ali, mas que igual ele é extremamente importante, né? É importante a gente diferenciar a grade da peneira, que a gente já vai falar na sequência, certo? Mas, de novo, grade olhando para os tipos de efluente. Quando a gente olha para saneamento, eu vou dizer assim, é quase que uma condição sine qua non, né? Ou eu tenho gradeamento ou eu vou ter problema, certo? Por quê? A gente não tem de forma alguma como garantir que esse efluente vai entrar para dentro da estação sem que tenha, né, nenhum tipo de material grosseiro. E ali sim pode aparecer de tudo, né? Aparece de tudo, carrinho mesmo. De brinquedo, embalagem, tampinha, escova. É uma variedade bem... É complicadíssimo, né? Então, assim... um levantamento da sociedade que acaba sendo. Isso aí, infelizmente, né? Então, assim, quando a gente trabalha o gradeamento, a gente trabalha como um sistema de proteção. Mas aí vem um outro lado que eu acho complicado. Que pelo fato de ser simples, simples, ok, fácil, só que as pessoas não se dão conta que ele tem que ser limpo, ele tem que se fazer manutenção e ele tem que ser bem dimensionado. Então, o gradeamento, a base do gradeamento, o dimensionamento do gradeamento é até bastante complicado. Você achar a área da peneira, a área útil que vai passar, você vai lidar com velocidades, com perda de carga, porque essa grade vai estar trabalhando em média 50% obstruída, né? Então, tu faz todo um dimensionamento, eu acho que não vale a pena a gente detalhar aqui,
mas que leva em consideração esse processo de manutenção, de limpeza, de operação, que tem que ser mantido também como uma rotina da estação de tratamento. Né? Olá, vou fazer a limpeza, vou pegar um garfo que seja o mais simples possível, tenho que ter um container ou algo, um rastelo, mas tem que ter um container próximo para poder fazer e descartar esse resíduo sólido, que é um resíduo, dependendo do efluente, é um resíduo perigoso, né? Muitas vezes é um resíduo classe 2, ok, mas igual tem que ser dado um destino adequado em aterros, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. A grade pode transbordar, e ela pode transbordar com frequência, porque o efluente que chega ali nem sempre é da mesma forma. No sistema de saneamento, em dia de chuva mesmo, isso aí. Primeira leva que vem é triste. É isso aí. E ele, de novo, né? Eu estou no início da minha estação de tratamento, quase nunca tenho uma equalização antes disso, e aí eu tenho minha vazão de pico como minha vazão de projeto, e esse é o cuidado que eu tenho que tomar. Ela tem que funcionar neste momento. Em né? sistemas ali de saneamento, ele ou vai estourar na estação ou na elevatória. Isso aí. Isso aí. Eu tenho que fazer essa proteção por isso, né? Mas quando eu tenho elevatória, daí isso é complicadíssimo. E já pegando, daí se for para frigorífico, tem que ter um controle muito bom internamente, o que normalmente não tem. De o que vai para o ralo, o que não vai, se tem gradeamento lá dentro, se não tem. Isso normalmente está trancado dentro, abre e vai. Fábrica de farinha às vezes é a mesma coisa. E aí a gente pode trabalhar com uma peneira como uma opção, né, de proteção. Mas para a gente terminar a grade, um erro que eu vejo, né, é qual é o espaçamento da grade que você vai fazer, certo? Então, usa o espaçamento mínimo. Se você tem dúvida, usa um menor, porque melhor você pegar um sólido menor do que você deixar passar algum tipo de sólido que vai te atrapalhar. Então as grades têm um espaçamento enorme possível, né? Normalmente aí vai de meio centímetro, 1 centímetro até 10 centímetros, que é muito, né? Não faz nem sentido talvez uma grade com 10 centímetros, mas a literatura fala, né? Nisso aí. Quase sempre a maioria das grades que eu vejo é de 1 até no máximo aí 5 centímetros de espaçamento entre grades. Então depende do sólido que você tem, né? Certo? E quando a gente, eu não vou usar uma grade, mas eu quero utilizar uma peneira, beleza, desde que eu não tenha nenhum sistema de bombeamento antes, que não me exija uma grade anterior, né? Como tu falou, eu tenho um ralo, mas eu posso, esse ralo nem sempre é fechado realmente, eu posso encaminhar isso para a estação, e se eu tenho uma bomba, ela vai trancar, né? É certo que ela vai trancar, mais hora menos hora, né? Então, beleza, eu boto um gradeamento antes, não vai me custar nada, é uma etapa a mais, custa nada não, né? Custa, mas eu sei que aquilo me protege a estação, certamente o incômodo vai trazer um outro benefício, né? Esse custo vai trazer um benefício subsequente. Mas então, quando que tu avalia a necessidade de colocar uma peneira depois do gradeamento? É bem interessante isso. A gente, quando observa nas estações de tratamento, quase sempre o uso da peneira, ou em detrimento a uma grade, ou sempre complementar a uma grade, tem a ver com o aproveitamento dos sólidos que eu posso remover nessa peneira. A peneira tem uma função muito semelhante à grade, se a gente vai olhar, né? Qual a diferença? Bom, a malha de uma peneira começa com 0,5 milímetros, vai no máximo até 2, né? Não lembro se tem de 5 milímetros, mas de 0,5 a 2 eu sei que é bastante comum de a gente trabalhar. Então assim, eu vou remover um outro tipo de sólido, né? Posso remover sólidos grosseiros? Posso, óbvio. Só que tem que lembrar que uma peneira, ela tem tubulações, então ela tem limites de entrada, que de novo, se eu posso ter um abatedouro, um frango condenado, eu vou mandar o frango para vai entupir qualquer tipo de tubulação que seja menor do que 150 milímetros, talvez, né? Que é uma tubulação enorme. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado, as peneiras de frigorífico são gigantes, né? São gigantes, certo? Então, assim, eu vou trabalhar a peneira quando esse meu sólido é um sólido que a grade não pode remover. Por exemplo, já trabalhamos com isso, tu vai lembrar, em reciclagem. Sim. Né? Em que eu tinha lá o resíduozinho, o rótulo, né? Um pedaço de rótulo que ele é feito quando o PET passa porque ele é picado, né? Ele passa para a lavação para então ser seco e ensacado. Ele ali tem um monte de rótulos pequenininhos, né? Que são leves e são separados nessa água de lavagem aí. E quando vai para a estação de tratamento, se tu não remover, uma grade não tem como, não remove isso, não vai remover. Então uma peneira removeria, né? Foi o que a gente fez aquela vez nesse projeto, em que a gente adicionou uma peneira, né? E de novo, outro dado bem importante foi esse caso aí que me chamou muita atenção, né? A empresa tinha um tanque de 12 metros cúbicos, e esse tanque ele era
removido uma vez por dia. Então eu peguei a conta do tanque, 12 metros cúbicos, eles operam ali por dia mais ou menos 12 horas, 16 horas. Eu falei, na pior das hipóteses, chutando para cima, vai dar 1 metro cúbico por hora. Eu falei, nossa, a vazão baixinha. E aí eu falei, mas como é que é a operação do descarte desse efluente? Né? Falou, uma vez por dia demora meia hora. Ou seja, nós estávamos com uma vazão de 24 metros cúbicos por hora. Então, a peneira que ele teve que comprar foi uma peneira grande. Então, ou ele adapta o lançamento do efluente, ou ele compra a peneira para isso, que é de novo a vazão de pico, que a gente tem que tomar cuidado em sistemas que eu não tenho uma equalização anterior. Tá? Então, isso aí tem muito erro. Aí, assim, já vi em frigorífico, por exemplo, o processo produtivo trabalha no seu maior uso de água de manhã, e eu tenho a limpeza do curral, especialmente aí de bovinos, né? Ou até suínos, eu tenho a limpeza do curral de manhã também. Só que eu não posso fazer a limpeza de tarde, né? Trocar esse processo. Não dá, bom, a minha peneira tem que ser grande o suficiente para que ela atenda todo esse processo. Mas ela vai funcionar só, no caso desse empresas de reciclagem, ela funcionava meia hora por dia. Mas em meia hora por dia ela fazia o que ela precisava fazer. Então, esses sistemas têm isso, né, que funciona pela vazão de pico, e infelizmente não tem o que fazer. Ou te equaliza antes, ou vai ter que usar a vazão de pico. Né? Jogam na operação. Né? Então assim... Não estão limpando direito. O tipo do sólido que eu quero separar, um sólido pequeno, né, respondendo a pergunta do gradeamento e peneira, né? Ou um sólido que tem um valor comercial, então, tipo no frigorífico, né? A gente já foi em indústria de vegetais, que a gente trabalhou bastante tempo. Eu não tenho necessariamente um valor comercial, mas se eu não tirasse aquele meu, especialmente no vegetal, que é um sólido bem fininho, né? Na indústria de vegetais, por exemplo, né, processamento de vegetais, normalmente a gente não tem grade. Porque o sistema de processo, no processo produtivo tem. É muito. Né? Mas peneira. Tem um controle muito rigoroso. Obrigatório, né? Sim. Obrigatório para que a gente possa falar sobre ter, né, esse peneiramento, vamos dizer assim. E aí eu tenho alguns tipos de peneira. Né? As duas principais, que é ou rotativa ou estática. Eu acho interessante a gente falar só um pouquinho sobre elas, porque assim, as rotativas é quando você tem um interesse muito específico ou um problema, tipo uma indústria têxtil. Tem muito material fibroso e esse material vai entupir a tua peneira, então você tem ali uma peneira rotativa, né? Quando você, se não a sua grande maioria, que é muito mais barato, né? Uma peneira estática, a gente chama de tela-rima, né? Tem outros tipos de peneira, mas acho que não vale a pena a gente comentar, são de uso bem menos, mais raro, né? Se alguém tiver interesse em algo específico, comenta, coloca nos comentários, e a gente não pode, né, então atender aí as demandas, né? Certo? E em termos de controle, antes e depois de uma peneira, eu acredito no máximo, ou de uma grade, né? De uma grade sempre material grosseiro. Né? Se tem algum material grosseiro que ainda pode estar passando, né? Então esse é o ponto. E numa peneira também, né? Se está passando material grosseiro ou algum material muito fino, muito visível. Né? Então ali muito mais um olhar visual mesmo, é o operador olhando ali que tem algum problema que está acontecendo. Só que na peneira é muito mais comum eu ter problema em estar acumulando água dentro dos meus sólidos, porque a peneira ela vai retendo os sólidos, né? E aí se eu não limpar, se eu não pegar uma vassoura lá e passar, né? E limpar ela, o que vai acontecer? A água cada vez vai indo mais, o efluente, né? Cada vez vai indo mais para baixo. Então ele vai umedecer o meu sólido e vai passar muitas vezes a entrar na minha linha de sólidos. Então eu vou ter de novo um efluente que não está nem separado. Então ali é muito mais um problema do que o contrário, porque é um problema no meu efluente peneirado, vamos dizer assim, né? Normalmente tem que ser uma limpeza com vassoura mesmo. Isso aí. Já vi lugares do pessoal tá limpando com mangueira em cima, está mais forçando esse sólido a passar pela peneira. Isso aí. Em alguns casos, o pessoal usa vapor. Por exemplo, que se tem gordura, né? Uma indústria de processamento de óleos vegetais, às vezes curtume, e que tem muita gordura associada. Frigorífico, às vezes, dependendo. Também frigorífico, isso. Às vezes laticínios, alguns laticínios eu vi, menos comum inclusive, de peneira, mas tem. Aí tem gordura, então tem que fazer um vapor. Então sim, algum sólido vai acabar indo para o efluente, mas né, temos as próximas etapas de tratamento, certo? Que dão conta disso aí com bastante tranquilidade. Sim. Então beleza. Quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que era isso que eu acho que qualquer coisa, de novo, a gente está sempre à disposição, né, para complementar os episódios, se vocês entenderem que tem algo a mais que a gente pode falar. Beleza, então. Valeu, pessoal. Até a próxima. A gente vai dar a sequência nos próximos episódios sobre tratamentos físicos aí. Beleza? Um abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Fala, amigo do Efluente. Chegamos ao final de mais um episódio do Efluente Cast. Se tu gostou, por favor,
deixa aqui o teu like. Se tu não gostou, deixa aqui a tua sugestão para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos episódios. E por favor, não esquece de compartilhar esse episódio com o teu chefe, teu colega, um ex-colega de faculdade, alguém que possa também apreciar o conteúdo que a gente tem a oferecer, beleza? Até a próxima, um abraço!